nós estamos no ar com o Primavera Saúde, voltando a falar de saúde em um momento bem diferente no mundo, afinal de contas nós vivemos em uma pandemia, né? E no próximo dia 11 de março, inclusive, completa um ano de pandemia do novo coronavírus, um ano de muita mudança, um ano do novo normal, de muita incerteza, muito medo, angústia, muitas perdas. E um ano onde a nossa saúde mental ficou também bastante debilitada, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no estúdio comigo, Karina Meng. Seja bem-vinda de volta, Karina. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui, principalmente para a gente estar abordando um assunto que é tão importante e que faz estar atual nos nossos dias, né? A Karina é psicóloga, nós já falamos, né, de ansiedade, de depressão, de outras situações e situações que estão muito à tona agora, né, por conta do coronavírus. Medos acabam desencadeando também essas situações, Karina? Medos, principalmente assim, pessoas que já estavam predispostas a fobias, ansiedades, crises de pânico, estresse. Com todo o avanço que teve da Covid, com os picos, né, teve períodos de fase com maior número, a questão das perdas, o luto, não poder fazer o ritual do velório, tudo isso acomete muito as pessoas e acaba refletindo tanto na saúde delas quanto das pessoas a quais elas convivem. Agora, fora do ar a gente estava comentando, né, Karina, que no começo, afinal de contas o coronavírus é muito novo, é uma doença que ainda não se sabe todos os sintomas, ainda não se catalogou todas as sequelas. Então, no começo se falava só do coronavírus em si, só do que ele causava no organismo, e não se falava muito de outras coisas que poderiam ser desencadeadas. Hoje já se pensa mais da questão da saúde mental, tanto de quem contraiu o vírus, de quem convive com quem contraiu, tanto quanto daquelas pessoas que não contraíram e aí têm o medo de contrair, né? Eu acho que essa preocupação com a saúde mental aumentou um pouquinho agora também, né? Faz sentido, Débora. Quando veio essas informações de que, de fato, essa pandemia tinha se alastrado, né? Virou pandemia, a primeira questão era nos proteger, né? Era nós não contrairmos esse vírus. E agora, com o decorrer dos meses, com o avanço e ainda sem data prevista da gente ter um fim disso, com certeza o impacto acabou indo para várias outras áreas, né? Questões de economia, questões de trabalho, mudanças e com certeza a nossa saúde mental. Porque são muitas mudanças que de uma hora para outra a gente também teve que se adaptar. E essa adaptação também gera um estresse. O ser humano acho que gosta muito de previsibilidade, né? A gente está aqui para poder estar ao vivo aqui, a gente tomou uma série de medidas também restritivas. Eu estou distante da Karina, as pessoas que estão no estúdio estão distantes, medição, aferição de temperatura, todos esses cuidados, e são hábitos que não se tinha, né? Não se saía na rua de máscara, a gente brasileira é muito acostumado com contato físico, né, Karina? Então esse distanciamento, essa mudança toda de rotina dá uma bagunçada também com a saúde mental, né? Dá uma bagunçada, é o novo normal, como tu trouxesse na introdução. E esse novo normal, até ela se virar realmente esse hábito, e muitos hábitos até vão ser interessantes para se manterem, né? Como a questão até do próprio álcool, né? Essa questão realmente ela é importante até para a nossa saúde fisiológica. Mas a questão do distanciamento, da falta do calor humano, da falta, muitas vezes, na América Latina a gente é muito caloroso. Na América Latina a gente é muito do abraço, é muito dessas trocas, e isso de certa forma traz uma tristeza, traz frustrações, traz necessidades afetivas que também impactam, dependendo já da situação em que a pessoa se encontra, né? Muitas vezes hoje o home office tem se expandido, e a gente até comentou, muitos vão se oficializar definitivo agora esse home office. Imagina essa falta de contato com a tua equipe, né? Muitas vezes na hora do coffee lá da equipe que a gente dá aquelas risadas, que a gente compartilha às vezes uma gafe, que alguém comentando o trabalho, e às vezes sai direto do trabalho, vai para um happy hour, né? Não tem mais isso, né? Encerrou o expediente, tu tá na sala da tua casa, tu acordou de manhã com o pijama, não desliga, não tem o vira-chavinha ali. Não tem assim aquela mudança de ambiente que é importante para a nossa saúde mental. Agora, como é que tem sido no consultório, né? Por exemplo, falando desses problemas, enfim, que envolvem a saúde mental. Porque a gente já sabe, a própria Organização Mundial da Saúde, né, diz que o país com mais
prevalência de se ter depressão na América Latina é o Brasil. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O pessoal que está assistindo talvez vai se identificar, né? A gente é ansioso por muita coisa. E o que mudou, até para as pessoas que tens atendido durante a pandemia em relação a isso? Ansiedade, a transtornos e a própria depressão? É o aumento do caso realmente da ansiedade, pessoas que têm, ficaram muito mais ansiosos, alguns desenvolveram toque pela questão realmente do cuidado com a higienização até de forma exagerada, cobranças com relação aos entes de estar fazendo essa mesma higienização, a questão do estresse, da preocupação, do nervosismo, impactou muito na questão do sono das pessoas, né? Hoje os quadros de insônia teve grande aumento também, crises de pânico e medos, fobias, né? Medo de contrair o vírus, medo de transmitir o vírus, né, principalmente para as pessoas que amamos, o medo de quem está com o vírus ou depois que pega o vírus, são medos diferentes, e isso ainda está presente, né, em determinados grupos, nas pessoas, e essa procura, né, essa demanda faz com que realmente as pessoas busquem, o que é muito legal, né, elas buscarem ajuda, buscar uma avaliação, ver o que se pode fazer para a gente administrar da melhor forma que a gente pode, porque ainda estamos vivendo com tudo isso. E como saber que o medo não é normal, né? Porque acho que a gente acaba tendo medo de tudo, medo da morte, acho que no fundo todo mundo tem um pouquinho, né? Mas quando como saber que esse medo é excessivo, Karina? Quando procurar ajuda em relação ao medo, por exemplo? Quando que pode se transformar numa fobia? Isso é bem importante. A gente nasce e tem o medo, que é um sistema nosso de sobrevivência. Então, esse medo faz com que a gente tenha cuidados com perigos, né? Tipo, vou ver uma cobra que realmente pode ser uma ameaça para a minha saúde, ou às vezes alguém que está armado, que pode ser um assalto. O medo te freia muitas vezes. O medo, sim, ele vai fazer a gente dar uma segurada em função de sobrevivência. É muito primitivo isso. Os demais medos são medos praticamente aprendidos que a gente tem no decorrer da nossa existência e que, conforme as experiências traumáticas ou não, a gente vai aumentando, vai ampliando esse leque de medos, né? Então, hoje eu passar por uma situação nova que eu não faço todo dia, tipo, eu estar hoje aqui no estúdio, não é uma coisa que eu faço todo dia. Eu vou ter uma ansiedade um pouco maior do que tu que está aqui todo dia, que já tem esse hábito. Esse medo é considerado normal e saudável. Agora, quando esse medo passa a impactar, a pessoa começa a sentir taquicardia, falta de ar, a pessoa começa a evitar lugares, limitações no trabalho, aí começa a prejudicar a vida da pessoa, e aí é que a gente dá o alerta. Tem esse medo de contrair, por exemplo, a doença, né? Isso tem chegado também no consultório? Tem, principalmente de pessoas que já tinham fobias nesse aspecto. Medo de morrer, medo de pegar doenças, medo de pessoas que eu amo ficar doente ou morrer, perder pai e mãe, filhos, né? Então esse medo realmente ele aumentou muito. Eu vou contar até uma experiência pessoal, né, Karina? A gente estava conversando fora do ar. Eu já contraí a Covid, eu, o esposo, filha, e tinha muito medo antes. Durante a Covid, a gente tem muito medo de morrer, pelo menos comigo foi assim, né? Medo pela família também. E pós-Covid, eu acho que esse medo acabou aumentando mais, porque aí por ter vivenciado aquilo, sentido todos os sintomas, percebido que é mais difícil até do que se pensa, pelo menos comigo foi, tu acaba tendo medo pelas outras pessoas, né? Medo que um amigo, que um familiar acabe pegando. Isso pode levar até prejudicar o dia a dia, né, Karina? Porque se eu deixar esse medo me consumir, eu já não trabalho mais, já não converso mais, já não tenho mais contato social nenhum, mesmo pós-pandemia, né? Hoje a gente ainda está falando de um cenário que a gente, claro, tem que manter os cuidados, mas eu imagino que após isso, depois que finalmente a pandemia acabar, eu acho que esse medo pode ainda gerar alguns transtornos, algumas dificuldades de relacionamento também, né? Pode. Uma é a intensidade dos medos, né? Então, tu realmente vivenciou várias fases de medos diferentes, né, com relação a isso, o que não deixa de ter medo ainda, porque se
tem estudos que pode contrair o vírus novamente, né? Então, tem as variantes também agora. Por ter vivenciado o medo, tu tá com o vírus, tu tá no isolamento, e saber que tu pode passar por tudo aquilo de novo, realmente esse medo pode vir a aumentar cada vez mais. Agora, o que a gente sempre pede para tomar e observar, tomar cuidado e observar, é a intensidade desse medo, né? O quanto no corpo a pessoa sente, a intensidade, sintomatiza muito, né? Falta de ar, taquicardia, sudorese, e muitas vezes limita, a pessoa começa a ter atrasos, começa a não querer mais trabalhar, evitar de conhecer as pessoas, e mesmo tendo as restrições agora diminuídas, as pessoas também podem ter o medo de sair de casa, de se relacionar com as pessoas, né, de fazer coisas que, digamos, seria até o básico, mesmo em isolamento, né? Ir numa feira, ir no mercado, ir numa lotérica, pagar uma conta. É preciso estar atento a isso. Karina, vamos fazer uma pausa rapidinho? A gente vai para o intervalo rapidamente, a gente volta falando sobre isso, também sobre esses sintomas do medo, né, e da ansiedade. Daqui a pouquinho. Voltamos com a psicóloga Karina Meng aqui no estúdio, hoje falando de pandemia e saúde mental. E, gente, mês que vem, né, no mês de março, dia 11 de março, nós completamos um ano de pandemia. Eu quero voltar a um breve histórico aí dessa pandemia, afinal de contas, não parece, mas faz mais de um ano já do primeiro caso de coronavírus. E passou tão rápido, foram tantas situações que aconteceram, mas a gente tem a impressão, muita gente fala que 2020 não aconteceu, né? A gente tem essa impressão. Eu quero ler um breve histórico para a gente ir pensando em todas as situações e perceber que muita gente aí diz que, olha, eu estou surtando, parece que eu não estou em mim. Mas faz sentido, gente, foram tantos acontecimentos que é normal a gente ficar meio perdido realmente. No dia 31 de dezembro de 2019 foi quando a China anunciou, eu vou usar minha colinha aqui, tá? Anunciou o primeiro caso de coronavírus no país. Isso, o paciente 1, né, que contraiu de um animal. No dia 21 de janeiro, a China confirmou, então, a transmissão de coronavírus entre humanos. 29 de janeiro, isso 2020. 29 de janeiro, mortes pela Covid-19 cresceram 24% em um dia, ainda no Oriente, tá? No dia 30 de janeiro, aí profissionais de saúde alertaram para a escassez de itens médicos. 31 de janeiro, os países cancelam voos e proíbem entrada de passageiros vindo da China. Aí comecinho de fevereiro começou a se alastrar mais por outros países, Estados Unidos, Itália. Dia 6 de fevereiro, morreu um médico que foi quem fez os primeiros alertas sobre o coronavírus lá na China. No dia 11 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde nomeou como Covid-19 a doença provocada pelo coronavírus, ainda não tinha nome, né? 26 de fevereiro foi quando o Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19 no país. E no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de coronavírus. 15 de março de 2020, os estados começaram a decretar quarentena e lockdown em todo o país. E a primeira morte pelo coronavírus no Brasil, 17 de março, que foi em São Paulo. Foi uma progressão rápida, né, de finzinho de dezembro ali até março, e de março para cá, infelizmente, milhões de mortes já no mundo por conta do coronavírus. Não tem como, vou usar a palavra que todo mundo está usando, não tem como não surtar, né, Karina? É complicado, realmente. Mesmo para quem, às vezes, não viveu tão de perto, mas com tantas notícias, acaba gerando esse tal do medo, da ansiedade que a gente falou, né? Sim, até porque acompanhar as perdas de pessoas que a gente não conhece, a gente já fica sensibilizado, né, por perdas, porque sempre vai ser tristes. E quando chega próximo, né, amigos, familiares, parentes de familiares, a gente começa a ver a gravidade, a seriedade que é isso, e começa realmente a nos colocar que aquilo pode, de fato, daqui a pouco bater na nossa porta. E o bater na nossa porta é que começa a dar um certo tremor, um certo medo, e aí, de fato, até então, ok, mas até que ponto que isso pode ou não estar atrapalhando a minha vida, ou esse medo até passar, né, disso que a gente tem essas preocupações. Pois é, quando a gente fala em medo e ansiedade, a gente acaba imaginando algo muito abstrato, né? Falando da psicologia em si, muita gente imagina, é algo muito emocional.
Mas não, eles podem causar sintomas físicos também, né? Sim, principalmente a ansiedade. A ansiedade traz muitos sintomas físicos e a pessoa consegue realmente perceber quando ela muda, né, o humor, quando ela entra na emoção da ansiedade. E a ansiedade, ela nos proporciona, né, na verdade, ela nos coloca em estado de alerta o nosso corpo. Então, ela dá falta de ar, ela dá sudorese, o nosso corpo fica tudo tensionado, que gera muitas dores depois. A nossa pupila dilata muito, então, às vezes, dá desrealização do ambiente onde a pessoa está, que dá também uma sensação de desmaio, a boca seca, daí dá uma dificuldade de engolir, a pessoa, né, também não consegue, acha que está com nó na garganta. Tudo isso são sintomas que eu sinto no corpo. Eu sempre trago, às vezes, o exemplo, até que a gente comentou com a Débora, imaginando em casa, à noite, a pessoa está sozinha e ela escuta um barulho, né, na rua. Ela já de cara pode imaginar que pode ser um ladrão, que pode ser alguém tentando invadir a casa dela, ela já entra no modo de medo, ela já entra no modo de alerta. E isso que ela sente é a ansiedade que está presente no corpo dela. Quando sente isso, o corpo gela. Dá os arrepios. O coração acelera. Exatamente. Então, assim, realmente dá para mensurar nesse aspecto corporal, né? Não só no abstrato. Inclusive, já vi situações, Karina, de conhecidos também, que contraíram o vírus, sentiram coração acelerando, falta de ar, correram para o hospital, saturação e pulmão normais. Provavelmente uma crise de ansiedade associada a uma Covid, né, talvez. Hoje, na verdade, muitos sintomas a gente fica tudo com medo de já ser a Covid, né? Porque sintomas gripais, falta de ar, que é de uma crise de ansiedade, a Covid também tem a falta de ar, porque muitas vezes não é todos os sintomas que apresentam, né? Tem pessoas que apresentam uns, outros não, e aí de fato acabam levando. Mas hoje também aparece muito o medo de ir até os hospitais, de ir até os ambulatórios por contrair. Às vezes a pessoa não tem mais ter medo de contrair. Então esse é um novo medo que também surgiu. Coronofobia. A coronofobia acaba sendo hoje uma nomenclatura usada realmente para esses medos, né? O medo de contrair o vírus, o medo de passar o vírus para alguém que eu amo, o medo de ir em locais onde eu possa, né, contrair o vírus. E esses sintomas físicos, né, quando eles são frequentes, é importante procurar ajuda? Principalmente assim, a frequência dele e a intensidade. Se isso acontece a maior parte do tempo na sua vida, se isso acontece quase todos os dias, aí sim, é importante a pessoa procurar alguma ajuda profissional, psiquiatra, um psicólogo, até o clínico geral, onde a pessoa vai, ele vai dar os direcionamentos, vai fazer, né, as orientações corretas. Se for de forma super aleatória, tranquila, de boa. Mas a gente se preocupa, sim, quando o corpo está em estado de alerta sempre, porque isso dá muito desgaste. E quando a pessoa não procura ajuda, vai passar, vou deixar, é só porque eu estou... a pessoa entende que está com medo, mas acha que vai conseguir sozinha. Isso pode piorar se ela não procura uma ajuda qualificada? Pode piorar porque vai aumentar muito o sofrimento da pessoa, pode passar a desencadear uma depressão. Ela pode começar com o isolamento, sentir muita solidão, sentir dores pelo corpo, pode começar a se automedicar com analgésico, enfim, outras coisas para amenizar, alguns para dormir, porque a insônia também aparece, e outras patologias podem vir a desencadear. Então a gente se preocupa muito com isso, é o histórico que pode vir a se desenrolar com uma coisa não tratada, né? Uma ansiedade, um medo não tratado. E aí, além de me observar, Karina, o que eu devo observar nas pessoas que estão ao meu redor, mesmo sem estar tão próximas, né? Falando de pandemia aí, por exemplo, aos avós que às vezes estão isolados e muitas vezes o contato é por telefone, por vídeo, enfim. Que sinais? Dá para perceber sinais de forma online, de forma remota, que hoje em dia está tudo muito online, né? Dá para a gente perceber tanto no visual, se a gente conseguir fazer chamada de vídeo, porque a gente até comentou, né, os idosos também tiveram que se readequar à tecnologia. Então, por vídeo ou até por mensagens, né, tipo, a pessoa passa a não se comunicar tanto, não ter vontade de conversar, percebe que muitas vezes ela está mais irritada, sem paciência, né, evita atender telefonemas, e se isola. Isso realmente é um sinal de que a solidão tem realmente afetado muito ela e ela pode estar entrando num nível de depressão. E aí seria preocupante
E seria interessante uma visita, de repente, né, no setor de saúde, UBS, enfim, para fazer uma avaliação realmente desse idoso. Até porque eles já têm comorbidades. Não é só a pandemia, né? A gente comentou até, a pandemia é mais um. Dentre todos, o que a gente administra no nosso dia a dia. É que a gente fala, às vezes, como se a pandemia fosse a raiz de todos os problemas de ansiedade e depressão do mundo, mas, na verdade, é um acúmulo, né? A gotinha d'água que faltava para o copinho transbordar. Né? As pessoas já estão, às vezes, com muitos problemas e se virando para administrar, chega a pandemia e é isso que dá aquele boom, né? E aquela explosão realmente, né, na vida da pessoa. Quando a pandemia acabar, talvez não acabem os problemas, né? Muitos acabam colocando também, justificando tudo na pandemia. E aí a gente tem que olhar que muitas vezes não. Procrastinação, às vezes, já era uma característica da pessoa, então ela joga a culpa na pandemia. Muitos outros, às vezes, que já estavam com ela, relacionamentos, né? Aumentou muito o número de separações. E aí, o problema foi da pandemia. Às vezes já vinha num desgaste. E a pandemia foi só o que acabou realmente atenuando mais, né? Reforçando isso. E isso são detalhes que um profissional vai conseguir identificar muito mais fácil do que a gente deixar rolar, né? Sim, porque a gente faz toda uma avaliação, um histórico, avalia onde originou isso, quais causas. Então, realmente é importante fazer isso. Não simplesmente, né, ficar jogando a culpa na pandemia, porque é mais um entre tantos que a gente já precisa resolver. Karina, já se encaminhando para o finzinho aí da entrevista, o que fazer então, né, para não surtar, para não chegar nesse ponto de ter uma ansiedade, um medo excessivo? Tem como, tem algum hábitos do dia a dia que quem está nos assistindo possa ter para manter a calma, manter a sanidade mental? Se chegar no pior, já busca, procura, né, atendimento. Mas o mínimo, o que todos já passam informações de se alimentar, buscar dormir bem, né, fazer alguma atividade mesmo em casa, é realmente buscar gerenciar as preocupações que alimenta, se observar, avaliando se tem sintomatizado ou não. Muitas vezes escrever no papel as suas preocupações, os medos que tem, as situações que acha que pode vir a piorar e avaliar até que ponto que aquilo é real ou passa às vezes de algo muito além, porque isso vai ajudar a pessoa a estar mais realista e diminuir níveis de ansiedade. E na dúvida, com certeza, procure ajuda, né? Procure ajuda, porque o profissional vai estar apto a estar entendendo o que está acontecendo com ele e dar os melhores direcionamentos. Hoje em dia, inclusive, Karina, para quem de repente tem esse bloqueio, ou até por cuidado mesmo, tem o atendimento online também, né? É outra adaptação que aconteceu durante essa pandemia. Tem, com certeza. Eu acho que hoje, nem que seja para fazer uma avaliação, estou com dúvidas, não sei se isso realmente está impactando ou não na minha vida, busque fazer, nem que seja online. Tanto a medicina, né, psiquiatras têm feito pela telemedicina, eles enviam receituário também por aplicativos, e da nossa área da psicologia também, a gente pode fazer um atendimento online, e isso realmente é muito importante para a gente seguir esse ano que está só começando. E no mais, né, Karina, a pandemia acabando, se Deus quiser, nesse ano de 2021, que as coisas se acalmem, pelo menos, né, com vacina chegando, mas mesmo pós-pandemia, saúde mental sempre é importante. Sempre é importante, sempre vai ter os impactos, a gente sempre vai ter que cuidar, né, da nossa saúde, porque a gente gerencia muitas coisas à nossa volta. Então, saúde mental é um investimento, é um cuidado frequente e é um autocuidado consigo mesmo, né? É isso aí. Karina, obrigada pela tua presença aqui, foi muito bom tê-la de volta nessa nossa retomada, né, com o tempo também aí sem gravações, e tê-la de volta aí foi muito bom para a gente começar a falar de pandemia, afinal de contas esse é o assunto pelo menos por um tempo. Até a próxima, né? Espero que depois da pandemia, que com o fim da pandemia a gente fale de outras coisas. De coisas mais até divertidas, né? Com certeza. Mas sempre é um prazer estar aqui. Mais leves. Agradeço o convite. Obrigada, Karina. Obrigada a vocês que nos assistiram também. A gente volta na semana que vem falando de mais assuntos aí de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!